Olha, eu poderia falar igual o Calazans aqui, tem uma notícia linda, maravilhosa, né? Mas eu não sei pra quem, né? Pra muita gente pode ser. Mas a gente trouxe em manchete, né, que o Atlético, ele tá se livrando de vez aí de um zagueiro, né? No bom sentido, porque vai ganhar um bom dinheiro, e é o Bruno Fux. E outro jogador que não veste mais a camisa do Atlético é o Fausto Vera. Vamos falar de Júnior Santos? Vamos. O que você tem de novidade aí? Porque o Júnior Santos ele vem fazendo, né, o processo final ali de recuperação. Ele deu uma entrevista essa semana pra Galo TV. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Já vou soltar o vídeo, tá? É rapidinho. Chegando com informações importantes aqui do nosso Atlético, a gente vai estar reagindo aqui ao vídeo da Itatiaia Esporte, pessoal. Mas antes da gente estar soltando o vídeo, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Dê essa moral aí, né? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, né? Deixa o like, pessoal, para poder ajudar o vídeo a ser entregue, tá? Então, bora pro vídeo. A gente trouxe em manchete, né, que o Atlético, ele tá se livrando de vez aí de um zagueiro, né, no bom sentido, porque vai ganhar um bom dinheiro, e é o Bruno Fux, né? Hoje o clube se despediu do zagueiro que agora pertence ao Palmeiras, contrato até o final de 2029 e vai render cerca de 3,5 milhões de euros ao Atlético, convertendo 22 milhões de reais. E hoje eu conversei com uma pessoa do Galo, da cúpula, que me disse que esse dinheiro vai ser pagado de forma parcelada, tá? E não vai envolver vinda de jogadores do Palmeiras, como a gente viu no ano passado, no caso do Paulinho. Então, esse dinheiro do Bruno Fux vindo pro Atlético na totalidade e dividido em parcelas. E outro jogador que não veste mais a camisa do Atlético é o Fausto Vera, o volante argentino. A gente vem falando isso há algum tempo aqui na Itatiaia, que não estava mais nos planos. E o Atlético aceitou duas propostas. Uma do Tigre do México e outra do River Plate da Argentina. Pô, Henrique, mas aí o que acontece? Prevalece o desejo do jogador e também do staff. E com isso, a gente pode cravar uma ida do Fausto Vera para o River Plate, treinado pelo Marcelo Gadiardo. E o Atlético nessa vai receber uma compensação financeira pelo empréstimo, pelo que a gente vem apurando, cerca de $500 mil, que convertendo pouco mais de 2 milhões de reais, e depois como opção de compra para o River Plate no final de 2026. Lembrando que o Vera tem contrato com o Galo até o final de 2027. Então esse empréstimo com opção de compra, que deve dar aí uns 4 milhões de dólares. Então a totalidade, 23, 24 milhões de reais. O Atlético tentando, né, recuperar parte do investimento feito no Fausto Vera, que não deu certo nem no Corinthians, né, veio para o Galo a pedido do Gabriel Milito e também teve poucas oportunidades aqui no Atlético. Então essas duas situações, o adeus definitivo ao Bruno Fux e também, Cirilo, ao Fausto Vera, que não veste mais a camisa do Galo. Como você encara essas duas saídas, Edu? Com normalidade. Do Fux já era esperado. Já era uma saída, né? Definida já. Já era uma saída definida. Jogador do Palmeiras ao longo da temporada. Viveu maus e bons momentos, vamos dizer assim, no Atlético. Com o Filipão não jogava porque tinha cara de bonzinho. Com o Milito, no primeiro semestre, foi bem. Mas a partir do momento que o treinador argentino colocou ele para defender como lateral direito, perdeu espaço. Até porque também o Batalha foi trazido para a zaga e se transformou no melhor zagueiro da Copa Libertadores da América na temporada. E ele acabou perdendo espaço também no Atlético. E esse bom primeiro semestre dele chamou a atenção do Palmeiras, que o contratou. E essa temporada ele foi muito bem sob o comando do Abel. Fechou o ano como titular, né? Fechou o ano bem, cara. Foi um jogador importante na campanha da Copa Libertadores, inclusive. E o Fausto Vera já era um desejo do atleta e do clube, né? De desfazer o casamento, vamos dizer assim, entre atleta e Galo, e ele vai ser feliz no River Plate e provavelmente vai ser adversário do Atlético na Copa Sul-Americana da próxima temporada. Então são saídas absolutamente esperadas, e eu sinto muito pelo Bruno Fux e pelo Fausto Vera, né, que não terão shopping show automóvel nas suas respectivas cidades, porque o melhor shopping de automóveis está aqui em Belo Horizonte, na Rajagabalha, 2.440, aliás, as ofertas do mês de dezembro. Aproveitem. Condições especialíssimas no Shopping Show Automóvel em dezembro. Quer carro zero? Tem concessionárias lá dentro. Quer seminovo? Os melhores? As melhores lojas de seminovos também lá, com todas as financeiras num só lugar. Shopping Show Automóvel, Rajagabalha, 2.440. Exatamente. Conversando com o Edu Panzi, viu, Cirilo? Ele disse que o Papai Noel esse ano ele não vai de trenó, ele vai de carro. E eu quero fazer um convite aí ao torcedor do Galo, que é o Galo Noel, Natal especial para os atleticanos. Um Natal mágico aqui em Belo Horizonte, e vai acontecer entre os dias 20 e 23 de dezembro, na esplanada da Arena MRV. Teremos lá uma árvore de Natal gigante, atrações culturais, o Galo Doido no Noel, vai estar vestido o Galo Doido de Papai Noel e muito mais. Olha só a programação. Então, todos os dias, das 10 da manhã até 8 da noite, na esplanada da Arena, com entrada gratuita, distribuição diária, enquanto houver estoque. Olha o que vai ter lá, gente. 6 mil camisas infantis de até 8 anos, 13 mil copos, vales pipoca exclusivamente no sábado enquanto houver o estoque. 1.500 picolés, que beleza, hein? 1.500 brinquedos. E este, lembrando, é um evento do Instituto Galo, patrocinado pela MRV, pelos supermercados BH, Banco BMG, e conta com o apoio da Itatiaia e também da CNN. É um Natal especial para os atleticanos, Cirilo. Maravilha, Henrique. Acrescentando essa história sua que você está falando aí de saídas, você acha que tem mais muita gente para sair também? Já tem 2 garantidos, né? Mais 2. Renzo Saravia na direita e também
o Caio Paulista, lateral esquerdo. Por isso, o Atlético com aquelas 5 prioridades, tendo um lateral esquerdo e um lateral direito também, mais um primeiro volante, um ponta direita e também um centroavante. Então vai fazendo essas movimentações e cabe lembrar que essas 5 prioridades é para chegar e apresentar no dia 2 de janeiro, né? O Atlético não vai parar por aí, porque tem que trazer outras peças, sabe disso, inclusive na zaga, quem sabe, porque a situação do Vitor Hugo está indefinida. O Bahia, ele só aceita vender o Vitor Hugo, o Atlético está tentando um reempréstimo, então tem que negociar com o Bahia. E tem a situação do Júnior Alonso, né, que está querendo uma valorização salarial, mas acredito eu que o Atlético já bateu no teto. E a situação do Xerife paraguaio, caso não ceda, ela fica bastante complicada, essa permanência para 26. Tem um contrato ainda em vigência, o Alonso, né? Tem até, se não me engano, final de 27, tá? Tá bom, vamos ver. Vamos ver qual vai ser essa do Júnior Alonso aí, vamos acompanhar. Pois é, a gente falou muito de saída, né? Vamos falar pelo menos 2 nomes de jogadores que podem reforçar o Atlético no próximo ano, dentro daquelas prioridades que a gente já destacou de posições. Na lateral esquerda, fala-se muito do Juninho Capixaba, que foi destaque no Red Bull Bragantino. O Atlético já fez contato e está muito otimista pela vinda deste jogador. Lembrando que o Caio Paulista não vai ter o empréstimo renovado, então retorna ao Palmeiras. E a gente fala também do Matias Galarza, jogador de 23 anos, volante do Tadieres. O Tadieres está fazendo um jogo duro danado. E, inclusive, dirigentes do Tadieres falando com companheiros de imprensa que vai dificultar, que não vai deixar ele vir para o Atlético, porque o Atlético não vem pagando os agentes no mercado da bola. Só que, conversando com uma pessoa do clube, do Galo, o que foi afirmado é que esse jogador, ele segue como alvo do Galo e, com certeza absoluta, está recebendo aquela ligação diária do Jorge Sampaoli. Viria para ocupar essa função de primeiro volante. E hoje, Cirilo, o Atlético fez um anúncio muito importante de um investimento que vai na casa de 10 milhões de reais na cidade do Galo. Essa obra vai começar em janeiro e está visando a modernização das estruturas da categoria de base, e essa obra vai ser feita sem precisar deslocar, né, os meninos. A gente, para quem está acompanhando a turma do bate-bola no YouTube, tá vendo algumas imagens, como é que vai ficar essa reforma no prédio da base lá na cidade do Galo. E esse prédio vai contar com ambientes modernos integrados. O primeiro andar vai ter 800 metros quadrados de área construída e vai acomodar recepção, academia, consultório odontológico, setor de nutrição, fisioterapia e 2 consultórios médicos. E essa nova academia terá o tamanho triplicado, que vai permitir o atendimento simultâneo de 2 categorias. E no segundo andar funcionarão a fisiologia e os espaços de recuperação dos atletas em um mezanino de 286 metros quadrados. Já no terceiro andar estarão o setor administrativo, salas de gerência, 6 salas para as comissões técnicas, 2 salas de reuniões e uma sala exclusiva para o departamento de scout. O projeto tá bonito e o Atlético vai investindo aí 10 milhões de reais para melhorar nas categorias de base e colher frutos, quem sabe, no futuro bem próximo. Vamos falar de Júnior Santos? Vamos. O que você tem de novidade aí? Porque o Júnior Santos ele vem fazendo, né, o processo final ali de recuperação. Ele deu uma entrevista essa semana para a Galo TV falando dessa lesão, mais uma lesão grave que teve, não correspondeu, ele sabe disso, que foi um 2026 bem abaixo do que o Atlético, que o torcedor esperava, até pelo valor da contratação. A gente separou uma arte dos números do Júnior Santos. O Atlético investiu 8 milhões de dólares, 48 milhões de reais na cotação da época para pagar ao Botafogo. E ele fez 28 jogos, 2 gols, esteve em campo em 835 minutos, isso dividindo por 90, né, sem os acréscimos, a gente pode falar aí de 9 jogos completos do Júnior Santos. Mas olha o histórico de lesões. Em fevereiro, ele teve uma lesão na panturrilha, ficou 44 dias fora. Ele perdeu 6 jogos neste período. Em abril, uma lesão muscular na coxa, mais 31 dias fora, perdeu 8 jogos. Em julho, teve uma gripe. Ah, beleza, gripe cura rápido. Uma semana, mas ele perdeu 2 jogos com esta gripe. E em setembro, ele rompeu os tendões do adutor direito e reto abdominal na região pública. Aí, uma lesão mais grave do Júnior Santos, que o tirou no restante da temporada, e foram 19 jogos. Então ele está em fase final de recuperação, esse processo de recuperação da cirurgia na cidade do Galo. Tá dando aquela corridinha marota ali na cidade do Galo. Abriu mão das férias, né? A gente já esperava isso. O Lianco fez o mesmo também. Mas o Júnior Santos dizendo que espera dar a volta por cima. E o Atlético, Cirilo, conversando com algumas pessoas da diretoria, por mais que ele não tenha entregue aquilo que o Atlético esperava, que o torcedor esperava, o Júnior Santos, ele é visto como um jogador, um ativo que tem os olhos do mercado em volta do Júnior Santos. Então, vai tentar mais uma chance aí para o Júnior Santos para, quem sabe, fazer uma grande venda, né, e recuperar parte deste investimento feito com o seu atacante. Mas, se matar pau e disparar, fazer gol, também pode ser uma opção para 2026, Cirilo. Seria o desejo de Natal, né? Que o Júnior Santos arrebentasse no ano que vem. Tá na cartinha. Nos números que você tá falando aí, nós podemos dizer que o Júnior Santos perdeu metade dos jogos por algum problema. O Atlético fez 71 jogos, se não me engano, 72. Ele chegou na 4ª rodada do Mineiro, né? Porque ele não foi lá pra... Ele ficou mais jogos fora do que dentro. Foi metade, vamos botar metade. Porque perdeu... Se o Atlético fez, acho que 73 jogos oficiais. Acho que... uma coisa em torno disso. 73 com os jogos nos Estados Unidos. Então nós podemos dizer... basicamente isso aí, Edu. Se não for metade, é um cadinho a mais. De ausência do que de presença. Mais ausência do que presença. Quando entrou contra o Atlético, por exemplo, foi expulso. Né? Então ele teve muitas infelicidades esse ano. E é muito ruim quando você tem mais ausência do que presença, porque geralmente quando você tá jogando, você tá voltando da lesão. Então os jogos que ele teve em campo, ele tava aquém da parte física, tava recuperando ainda, tava entrando no ritmo, pegando, aí machuca de novo.
isso arrebenta. Não jogou com o São Paulo, né? A pergunta é Não. se no início da pré-temporada, Panz, ele vai estar ok já. Então, entregue ao a departamento de expectativa... futebol. Ótima pergunta, Isso é viu, Max? fundamental. Vai estar de volta em fevereiro, essa é a expectativa. Ele tá treinando, pode entrar nesse processo de transição ali no meio de janeiro, mas a expectativa é que ele esteja 100% a partir de fevereiro. Então já com o Campeonato Mineiro andando Brasileiro e também com o Campeonato Brasileiro. Digo isso, Círio, porque é a pré-temporada que vai dar a base ok pro atleta, pro restante de ano. A gente viu ali nos seus números, né? Já no início do ano com lesão, então ele não treinou no seu 100% para estar à disposição. E um atleta que tem as suas valências, é um atleta de velocidade, né? Que tem a passada larga, que dá o tapa na frente, explosão, vai apostar corrida com o lateral, vai ganhar. É assim que a gente se lembra dele jogando pelo Botafogo. E com esses problemas musculares de panturrilha, é reto, é pubis, cara, é impossível o cara performar. Por isso eu pergunto, se no início da temporada, se é ali em janeiro, fevereiro, ele já vai estar apto para estar entregue ao departamento, apto para estar dentro do campo. Essa é a Porque é um atleta que expectativa. precisa, ô Panzi, é um atleta que precisa 100% do seu físico. É um atleta físico. Se ele não tiver fisicamente e clinicamente zerado dos seus problemas, não vai entregar. Eu lembro da entrevista do Vitor, no início do ano, falando que o Atlético, aliás, eu não sei se era o final do ano passado ou início desse ano, dizendo que o Atlético precisava mudar o perfil do elenco, que precisava de jogadores com maior força física, jogador mais forte fisicamente, com maior poder de intensidade, e aí contratou o Rony e Júnior Santos. Esses dois se encaixam nesse perfil. Eu não acho que o Atlético foi errado no perfil. O Rony é um jogador de muita intensidade, muito forte fisicamente, não machuca, não tem uma caspa, não há unha encravada, tem nada o Rony. E o Júnior Santos também é forte, muito forte fisicamente, claro que cada um com uma característica diferente. Um aconteceu fisicamente, o Rony sempre jogou, tecnicamente deixou a desejar no segundo semestre, principalmente depois do Mundial de Clubes, depois daquele imbróglio lá de salário. E o Júnior Santos simplesmente não aconteceu. Então a mudança de perfil, ela ocorreu dentro daquilo que o Vitor falou lá atrás, mas os caras não deram certo. O Rony em determinado momento sim, mas deixou a desejar no segundo semestre, e o Júnior Santos simplesmente não jogou. E ontem eu falei, você tem que, às vezes você precisa deixar o fígado de lado, não agir com o fígado e agir com o cérebro. Se você tem um cara desse no elenco, um Júnior Santos, e tem um campeonato estadual pela frente, agir com o fígado não, libera, tá apto, já põe no mercado, vende por qualquer coisa. Agir com o cérebro deixa ele jogar um estadual aí. Vai que ele mete 4, 5, 6 gols no estadual. O mercado já começa a olhar pra ele de outra maneira. E prepara o atleta com a pré-temporada, como disse o Max, põe ele pra jogar o Mineiro, fazendo parte de uma extensão de pré-temporada, porque não adianta nada também. O Júnior Santos recuperar de lesão, faz 15 dias de pré-temporada e vai jogar contra o Palmeiras. E vai jogar contra o Grêmio. Aí você corre o risco de queimar ainda mais o cara, sabe? Então é agir com o cérebro, com inteligência, porque o Júnior Santos, querendo ou não, ele é um cara ainda com nome e vem não de agora, dessa temporada, mas da temporada anterior, o artilheiro da Libertadores. E nesse exemplo, o Palmeiras, né, vem guardando muito bem o Paulinho. Já deixou claro que o Paulinho também não vai iniciar a temporada, porque vem cuidando dessa parte física do Paulinho, que teve uma grave lesão. Então o Palmeiras, pelo menos, está tendo esse cuidado também com o seu atacante. Ou seja, ele tem mais 3 anos de contrato. Então, na minha opinião, não é nem a hora de falar em negociação, em colocar no mercado. O Atlético tem que recuperar esse atleta. Mas tem um dos maiores salários do elenco, então ele manter tem que ter um mínimo de quem é que vai entrega. querer o Júnior Santos? Aí que eu ia chegar, a dificuldade de colocar o Júnior Santos, tá beleza. Vai colocar o Júnior Santos onde? Quem vai pagar o que o Júnior Santos ganha? Exatamente. Você entendeu, André? Precisa resolver os problemas dele. Ele não tem que voltar mais ao departamento médico. Ele tem que dar tchau, adeus para esse departamento médico, ter sequência de jogos e aí sim vislumbrar daqui a pouco uma alternativa no mercado. Enquanto ele tá, esse Júnior Santos capenga, bem da verdade, né? Ele não vai ter condição de estar no mercado, de estar se mostrando. Não vai estar na vitrine. Ele precisa voltar. O Júnior Santos que tá no mercado agora não é o do Botafogo, é o do Atlético. O do Atlético não jogou. E a maior contratação da história do Atlético. O Júnior Santos do mercado agora do Atlético é o cara que conviveu com lesão. Não é o Júnior Santos do Botafogo. Então o Atlético tem que tentar, de alguma maneira, deixar o Júnior Santos mais próximo do Júnior Santos do Botafogo. Ou pra ele seguir, ou pra ele seguir no Atlético, ou pra ele seguir outro caminho. Você acredita no potencial técnico do Júnior Santos para a próxima temporada, Fabrício? Eu acredito. Agora, eu torço, cara. Pô, coincidentemente, eu sofri com lesão também pra caramba na carreira e essa lesão eu tive de pub, sabe? Tive que fazer uma cirurgia e aí acaba que você desliga tudo ali, o reto, o pai, enfim. Você perde muita força, né? Reto abdominal e no adutor, tive que soltar tudo, cara. E a recuperação, assim, ela demora. Eu perdi bastante força, mas é possível. Falar pra ele que é possível, cara. Acredita, treina, se dedica pra voltar com força, porque já que depende, eu morro de dó, velho. Jogador com lesão, porque assim, cara, gente, o jogador sofre quando tá na situação dessa. Você perde mercado, perde valor, perde espaço. É o dia inteiro na fisioterapia, você não tem folga. É o sábado e domingo, você vê os seus amigos jogar ali, você deixa de fazer as coisas que você mais gosta. É difícil pro jogador, cara, é difícil. Torcer pra ele voltar bem. Agora é o que o Marcos falou, tem que ter essa preparação, tem que ter esse cuidado com o atleta, porque custou caro, né? E assim, eu vejo potencial nele. Agora tem que ver, né? Tem que fazer uma pré-temporada boa, né? De repente essa adaptação de um ano aí, mudança de ambiente, não sei o quê, influencia o mental, algumas coisas. Ô Fabrício, eu operei o pubis também. É horrível, As piores né? lesões do Eu perdi atleta. muita força, cara. Nossa, demorei depois.
Só de você falar aí, o meu pubis doeu um pouquinho. Deu uma puxadinha, sério. O Zaratio teve isso também. Sério. E é impossível. Vocês estão falando aí Tá do louco, Júnior Santos, tá o potencial. O técnico Henrique André falou que é a principal contratação financeiramente falando do Atlético no histórico, né? E é impossível não olhar pro cara com esse rótulo, né, Marcos? O torcedor não virar e falar, esse cara custou 50 conto. E isso pesa no cara também, né? Não, e se criou uma expectativa justamente por isso. Mas se a gente for puxar o histórico do Júnior Santos, já no Botafogo, né? No ano passado, ele ficou longe do Júnior Santos dos primeiros anos de Botafogo. Artilheiro, enfim. Ele já estava dando alguns sinais, teve algumas lesões lá também que o segundo ano atrapalharam. já teve uma lesão mais grave. Voltou no momento crucial, sendo importantíssimo na final da Copa Libertadores, justamente contra o Atlético, fazendo gol de título e tudo mais, né? Mas aqui no Atlético, ele jamais foi esse Júnior Santos do início dele no Botafogo. Infinitamente longe. Como o Fabrício falou, a gente torce pro atleta voltar bem, voltar forte, né? Fazer aquilo que ele gosta, mas precisa ter um cuidado especial. Precisa voltar forte, para não voltar mais ao departamento médico. O Fausto tá fora do Atlético, o Marques vai pro River Plate, Henrique André disse há pouco, aceitou 2 propostas do Galo e o caminho é a Argentina, né, Henrique? Como é que você enxerga aí, hein, Marques, essa saída do Fausto Vera? Naturalidade? Muito normal. O Fausto Vera, eu não diria nem que foi uma aposta, porque já era um atleta que já é reconhecido nacionalmente, né? Ou até sul-americano, né? Aqui nos países sul-americanos, pelo seu histórico. Mas ele aqui, poxa, eu confesso que não vai deixar saudade. Foi um Fausto Vera muito normal e para ser normal dentro de um clube como o Atlético, né, Cruzeiro, Flamengo, não basta. O cara tem que fazer a mais. Ele tem que dar algo a mais, tem que jogar mais, tem que ser mais participativo, tem que ter mais desarmes na posição que ele jogou. Foi um atleta muito normal e normal para o Atlético, volto a dizer, fica muito pouco. Assim, o Edu teve vários momentos, vai ficar, aí depois vai sair, aí passou a ser aproveitado, acho que nessa escassez de elenco também, né? Olha, o Fausto tá aí, bota o Fausto pra jogar, não tem outro. Foi meio que assim, né? Olharam pro Fausto Vera do tipo, não tem outro, então o Fausto vai ter que passar a jogar. Mas não faz parte dos planos há meses, né? Eu acho que o Fausto não entregou absolutamente nada além do que ele poderia entregar. Mas o erro o erro foi contratar o Fausto pelo valor que contratou, valor muito alto, pago no atleta, que era um jogador de confiança do Milito, foi um pedido do Milito. Já havia jogado com o Fausto anteriormente, já não tinha tido uma grande passagem pelo Corinthians, mas foi uma janela ali que você tinha poucas opções no mercado, foi ali na confiança do treinador da época e trouxe, contratou. Se eu não estiver enganado, foi o Fausto Vera que tomou a porrada lá da expulsão. Foi. Com 30 segundos lá em Buenos Aires, e poderia ter sido um protagonista ali de uma grande conquista do Atlético, que acabou não acontecendo, e ele, Fausto Vera, não aconteceu no Corinthians, não aconteceu no Atlético, e sendo muito sincero, também não vejo com o nível de River Plate. Não sei o que o River tá pensando para montagem. Não vai jogar Libertadores, vai ter uma temporada diferente em termos de investimento. Mas é um cara que passa pelo Atlético e não deixa saudade, não deixa história. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like. A sua opinião aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortezinhos aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso. Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!